Me diz uma coisa, você acha que a luta que você enfrenta hoje, que o problema que você enfrenta hoje não tem solução? Em Jesus Cristo existe uma solução para você, para sua casa, para sua família. Tudo que você precisa é confiar em Deus, porque em Deus tudo é possível. Ele pode fazer maravilhas no seu casamento, nas suas finanças, na sua casa, naquela situação que você acha que você não consegue resolver, porque somente Jesus você vai encontrar a solução para o seu problema. Ele é escudo, Ele é a nossa esperança, nele há salvação, nele há libertação. E assim começamos o programa Isto é Só o Começo. Bem, eu sou Roberto Miller, eu tenho 26 anos, eu sou noivo de uma princesa chamada Ana Carolina. Nós estamos às vésperas do nosso casamento. E falando um pouco da minha história, eu não nasci num lar cristão, eu nasci em outra denominação e no momento eu sou feliz por ter tomado essa decisão de seguir a Cristo como meu Senhor e Salvador. E dentro da visão do MDA, atualmente eu sou auxiliar de célula, minha noiva é minha líder, por sinal. E dentro do Difflin eu sou o líder do teatro. Participo como líder do teatro no Difflin lá em Manaus. Eu sou da Paz Church, Manaus, mais precisamente do núcleo da Cidade Nova. E falando um pouco pro lado pessoal, eu estou me realizando a cada dia com Cristo. Eu sinto-me realizado, mas eu creio que a cada dia isso vai se renovando dentro de mim, o desejo em querer mais de Deus. E falando um pouco sobre a minha história no passado, um pouco distante da vida com Cristo. Eu tive uma vida, vamos dizer assim, muito conturbada, vamos dizer, porque eu escolhi isso para mim. Eu posso dizer que os meus pais me educaram bastante para eu ser um cidadão de bem, uma pessoa que sabe se comportar. E eles costumam dizer muito isso para mim, que eu sei entrar em determinados lugares e eu sei sair, com a educação como eles me ensinaram. Só que vai passando o tempo e a gente acaba escolhendo, fazendo nossas próprias escolhas. E tendo por esse lado, vamos dizer, de jovem, eu fiz escolhas que não foram muito agradáveis. Como cristão, eu vejo que não foram muito agradáveis. Por exemplo, eu tive muitos problemas com prostituição. E falando assim, para termo de jovem, eu tive muito problema com, vamos dizer assim, relacionamentos virtuais, posso dizer assim. Chegou um momento da minha vida que eu me vi meio que escravo disso, em querer estar instalando o maior número de aplicativos de relacionamento que eu podia e marcando encontros com moças para eu simplesmente ter o ato sexual e não propriamente ter um compromisso em relação a isso. E ao longo do tempo eu ia tendo esse tipo de relacionamentos e eu não me sentia realizado com aquilo ali. Eu não me sentia feliz com aquilo ali. E chegou um momento na minha vida em que eu estava querendo me libertar disso, só que eu não sabia como. Eu não sabia como isso fazer. E foi um determinado momento que eu conheci uma pessoa chamada Bruno, que na verdade reencontrei. Uma pessoa chamada Bruno Souza, que atualmente é o meu discipulador. Nós nos encontramos casualmente no terminal de ônibus em Manaus. E por coincidência, nesse dia, eu estava saindo de uma pizzaria com uma moça que eu havia acabado de conhecer, em um desses aplicativos de relacionamento. E naquele momento ele não chegou diretamente falando para eu ir para a igreja, com aquele evangelho de acusação, coisa que a Paz Church não prega, vamos dizer assim. E naquele momento eu fiquei assim, impressionado com as experiências que ele me contava a respeito da sua vida com Cristo. E eu fiquei assim admirado. Trocamos de contato, até então eu nem sabia que eu estava em Manaus naquele momento. E a partir dali nós passamos a conversar por mensagem e ele me convidou para ir para a célula. E foi passando o tempo e eu creio que uns 2 meses depois, geralmente por conta do trabalho não dava para eu frequentar a célula. Eu resolvi ir para a célula. Me arrumei e tudo mais e fui para a célula. Cheguei lá e fiquei assim muito impressionado com a forma que as pessoas me receberam naquele ambiente, aquele ambiente de paz, aquele ambiente de amor. E ninguém me conhecia ali. E eu pensei comigo, ninguém faz isso com o estranho, vamos dizer assim. E naqueles momentos ele me acolheu como filho, como um membro daquela célula, como se conhecesse há muito tempo. E eu fiquei assim muito encantado com aquilo. E na célula seguinte, era meu aniversário. Ele estava sabendo que era meu aniversário. E eles fizeram um bolo para mim, fizeram uma surpresa legal. E eu me senti muito acolhido, muito amado. E passei a frequentar os cultos de celebração aos domingos, ia ter uma assiduidade muito grande, só que eu não tinha tomado a decisão de seguir a Cristo de fato, de confessar Jesus como meu Salvador. Foi passando o tempo, eu creio que 2 meses após esse período, meu primeiro contato com a célula e com a igreja em si, eu fui convidado por ele para nós irmos a uma pizzaria.
E sendo que esse meio tempo, ele já tinha conversado comigo a respeito do batismo que ia acontecer. Um dia depois é o dia que nós fomos à pizzaria. E lá na pizzaria ele realmente conversou comigo a respeito da significância do batismo. E ele falou que eu estava ciente, só que eu ainda não tinha tomado a decisão principal, que era seguir a Jesus, era entregar minha vida totalmente para Ele. E foi uma coisa assim meio que diferente que aconteceu comigo, porque ali naquela pizzaria, em meio a todo aquele movimento, ele perguntou se de fato eu queria tomar aquela decisão naquele momento. E a partir daquele momento eu aceitei, eu disse sim. E a partir dali a minha vida passou por uma revolução. No dia seguinte eu fui batizado, isso em julho de 2015, eu fui batizado e a minha vida não se tornou aquele mar de rosas, usando esse clichê, vamos dizer assim. Não se tornou, porque eu tive provas, eu tive tentações e muitas delas eu caí. Existiram situações, contando assim bem explicitamente, como fato para jovens, falando para jovens como testemunho, de não seguir esse caminho, não fazer como eu fiz. Eu ficava muito admirado quando certos jovens ministravam a palavra de oferta na igreja que eu congrego, no núcleo que eu congrego. Porque para mim aquilo ali era um momento de chegar num nível muito elevado, de ter a confiança do pastor para ministrar a palavra de oferta. E eu determinei para mim que eu queria aquilo ali, um dia poder fazer aquilo que eles faziam. E apareceu a oportunidade. O pastor contactou meu discipulador, falou comigo, eu digo sim. Às vésperas de eu fazer aquilo, através de uma rede social, eu recebi a mensagem de uma moça que eu já tinha tido um relacionamento anterior. E aquela moça começou a conversar comigo, a insistir, e começou a mandar fotos e aquela coisa mais, eu acabei não resistindo. E às vésperas de eu ministrar a palavra de oferta. E um dia antes, no domingo, eu dar a palavra na igreja, era o nosso discipulado. E no quarto da casa dele, nós chegamos, ele começou a ministrar uma palavra ali, e ele perguntou, como é que estão as coisas? Estão tudo bem? E eu falei, não está nada bem. O que foi que aconteceu? Aconteceu dessa forma, e naquele momento eu comecei a me quebrantar ali. E ele passou a interceder mais ainda pela minha vida, nós oramos naquele momento, eu senti que fui perdoado através da oração dele ali, elevando como intercessor a Deus na minha vida, senti que fui perdoado e foi passando por um momento de tratamento. E a partir dali, a minha vida se tornou uma forma mais contundente, vamos dizer assim, na presença de Deus. Eu passei a buscar mais Deus, E no momento de cansaço, eu não queria mais ir para a célula, eu não queria mais frequentar a igreja. E se passaram 2 meses nesse período. E eu queria voltar para a minha vida mundana, vamos dizer assim. Um momento de desânimo mesmo assim. Eu não consegui vencer isso. Estava um momento muito cansativo em relação ao trabalho, em relação aos estudos. Eu não queria ir para a igreja de domingo, não queria ir para a célula, sabe? Eu via como um peso de fato isso. E coisa que para o cristão isso é muito perigoso. Começa uma coisa pequena e vai aumentando gradativamente, se não for tratado. E naquele momento eu deixei de frequentar a igreja, deixei de ir para a célula, enfim. E a minha líder, que é minha noiva atualmente, ela foi me visitar uma vez. E nós não tínhamos nenhum compromisso. Nós conversávamos e tudo mais, mas não tínhamos nenhum compromisso como alguém que quer casar um dia. Nós não tínhamos nada disso. Nós éramos liderado e líder. E ela foi me visitar. E naquele momento que ela chegou em casa, eu fiquei pensando por que eu não tinha saído antes de ela chegar. Eu estava assistindo um jogo de futebol no computador e eu fiquei pensando, não era para eu estar aqui, era para eu ter ido para outro lugar. E acabou que foi muito bom, mas a primeira impressão foi essa, eu não queria estar ali, não queria receber aquela visita naquele momento. E algum dia depois, o meu discipulador, com outros 2 amigos, meu discipulador Bruno e outros 2 amigos, o Marconi e o Eric, foram me visitar. E novamente eu tive esse pensamento que eu não queria receber aquela visita naquele momento. Eu queria fazer alguma coisa fora de casa para eu não estar naquele momento, para eles não me encontrarem ali. E ele me convidou nesse dia para eu ir para a passagem do bastão, vamos dizer assim, da liderança de jovens da Cidade Nova. Ele iria assumir como líder de jovens da Cidade Nova. E ele me convidou. E eu fui. Eu dei minha palavra que eu iria, mas confesso que eu fiquei relutando para não ir. E acabei que eu fui. E eu fiquei muito impressionado que as pessoas, quando eu cheguei, a receptividade foi muito interessante, que as pessoas pensavam que eu estava trabalhando durante aquele período, por isso não estava indo para a igreja, porque acontecia muito de eu viajar a trabalho e ficar 1 mês, 2 meses sem ir para a igreja por conta do trabalho. E as pessoas, poxa, meu filho, estou com saudade, não sei o que, me abraçavam assim. E às vezes eram pessoas que nem tinham tanta proximidade comigo e eu nem percebia, mas me amavam. E eu fiquei muito feliz com aquilo e era um Tadel.
E no Tadel não é rotina o pastor fazer o convite se alguém quer se reconciliar, se alguém quer aceitar Jesus. E foi um momento assim muito poderoso, a questão da unção com óleo, aquela coisa toda. E acabou que ao final do culto eu não conseguia mais nem falar, de tão quebrantado que eu estava. Eu me dirigi até o pastor Josias, meu pastor, e perguntei, falei que eu queria que ele orasse por mim. E ele perguntou, mas por que? Você está doente? Está com algum problema? Eu disse, não é isso, é outra situação. Aí ele entendeu, você se afastou do caminho do Senhor? Eu falei, sim. Naquele momento ele orou, eu não consegui mais falar nada. Só as pessoas vieram me abraçar e entenderam o que estava se passando. E na semana seguinte eu fui para a célula e eu fiquei muito impressionado com a forma com que a minha líder, a Ana, a minha noiva hoje, ela me recebeu. Eu imaginava que ela ia me receber de uma forma fria, mas não, ela me tratou super bem. Eu fiquei muito frustrado porque eu esperava que ela me tratasse com frieza e ela não me tratou assim. Me tratou como uma cristã genuína. E acabou que nós acabamos nos aproximando mais no decorrer da célula fluir. E hoje estamos noivos, passamos por um processo, somos gratos a Deus pelo que Ele está fazendo em nossas vidas e pelo que Ele ainda fará. E depois desse momento, eu passei a ter um relacionamento de intimidade com Deus, possamos dizer assim. Eu passei a valorizar mais o meu discipulado, coisa que eu também via como um peso. Eu passei a valorizar mais o momento que eu estava presente com o meu discipulador e nós líamos a palavra, nós meditávamos a respeito de alguma coisa, algum assunto interessante que eu achava da Bíblia, coisas que é muito abrangente. E eu passei a orar, a ter um momento de intimidade, a tirar meu TSD, coisa que eu não estava fazendo com frequência. E a partir daí as coisas foram fluindo na minha vida. Aquelas coisas todas que eu vivia lá no passado, aqueles pecados de prostituição, de fornicação, muitas vezes de pornografia, que tudo estava associado, naquele momento eu não me imaginava alguém que pudesse ser um influenciador para jovens de uma forma positiva, vamos dizer assim. E a partir do momento que eu tive o contato com Deus, que eu decidi de fato que Ele teria o controle total da minha vida, eu passei a acreditar, é capaz. Eu sou capaz, melhor dizendo, eu sou capaz de vencer, eu sou capaz de viver isso. E a partir desse momento que eu me dediquei de fato a ter um relacionamento íntimo com Deus, eu passei a ter sonhos. Eu passei a lembrar que um dia eu pensei em casar, um dia eu pensei em ter uma família e as coisas foram fluindo naturalmente. Eu queria poder chegar e ministrar uma palavra, aconteceram outras vezes. Eu tive um momento de queda, me arrependi, o Senhor me perdoou e aconteceram outras vezes. E o interessante disso tudo é quando isso acontecia, as pessoas chegavam comigo e diziam que eu tinha feito um bom trabalho e não reconheciam que aquilo era de mim, mas que aquilo vinha de Deus. Algumas pessoas chegam comigo e dizem assim, eu gosto muito de você por causa do seu coração. Não é pelo que tu és, mas pelo que Deus fez com o teu coração. E eu sou muito grato a Deus por isso. Acabei noivando, acabei tendo liderados, acabei chegando no posto de liderança. Mas tudo isso só aconteceu porque eu disse sim para Deus. E falando diretamente para você jovem que nesse momento está ouvindo esse testemunho aqui, Deus está querendo que você também diga sim para Ele. Um versículo em Apocalipse 3:20, Jesus nos diz que está à porta e bate. E se nós permitirmos que Ele entre, Ele fará uma refeição com você, Ele sentará à sua mesa e fará com que a sua vida tenha um destino totalmente diferente daquilo que você imaginou um dia. E eu digo que eu deixei a porta abrir. Eu permiti que Jesus entrasse na minha vida, que Ele entrasse no meu coração e fizesse morada. E eu falo para você que se você permitir também, eu tenho certeza que Ele fará maiores coisas, muito maior do que você imaginou um dia. E assim como Ele fez comigo, Ele pode fazer com você também, porque isso é só o começo. Que testemunho lindo e poderoso. E você pergunta assim, pastor, então o que devo fazer? Primeiro, entregue sua vida a Jesus. Confia nele e o mais Ele fará por você. Eu tenho aqui um convite especial para você. Venha conhecer nossa igreja, Paz Church Santarém, em diversos núcleos, em diversos bairros, para atender você, sua casa, sua família. Temos cultos na Catedral do Amor, na sede regional,
em diversos núcleos para você cultuar e glorificar o nome de Jesus. E se você também quer assistir esse vídeo e outros do nosso canal no YouTube, é só se inscrever e compartilhar com mais alguém que vai ser bênção em nome de Jesus. E assim terminamos o programa Isto é Só o Começo.